Pindamonhangaba e Sobral, 19 horas. Esse é o Fala Sozinho, segundo episódio. Eu sigo sendo o Lucas. Estou aqui mais uma vez com o grandíssimo Martim. Olá, pessoal. E hoje nós vamos tocar no ponto central de toda a nossa discussão, né? Até da forma como nós nos conhecemos, que é a esperança para o Brasil, né? O salvador da pátria, o último caudilho. O dever da esperança, como diria o novo livro do nosso tema de hoje. O grandíssimo ex-ministro, ex-governador, ex-tanta coisa, mas além de ex-futuro... Futuro presidente Ciro Gomes. O Ciro, ele é político, desde sempre, um político, dá para dizer da velha política, mas da velha e boa política, aquela que faz as coisas, sem essa coisa de nova política que só se diz nova, mas não entrega nada de realmente novo e bom. Muitas vezes traz até vícios da tal velha política. E acho que aí já começa uma grande definição do que é a política pra gente, pro Ciro, né? É a boa ou a má política, não tem essa de nova ou velha. E o Ciro se orgulha muito de ser um político das antigas, né? Faz 5 anos que ele fala que ele tem 38 anos de vida pública, então deve ser por aí. 30 e 10. É, por aí. Ele é advogado e professor universitário. Já foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado federal, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Além disso, na iniciativa privada ele já foi presidente da Transnordestina S.A. e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Politicamente, ele apresenta um projeto nacional de desenvolvimento inspirado naqueles executados entre 1930 e 1980. Foi o período de maior crescimento da economia brasileira. O Ciro resume seu projeto em unir os interesses de quem produz e de quem trabalha. O projeto é focado em reindustrializar o país e passa por questões como consertar as contas públicas tanto nas receitas quanto nas despesas, investir massivamente em educação para qualificar a mão de obra e formar cidadãos conscientes e criar 4 complexos industriais nas áreas onde o Brasil tem potencialidades e maior necessidade, que são petróleo e gás, saúde, defesa e agronegócio. Para dar arrancada da economia já nos primeiros meses do governo, ele propõe investimentos nas obras públicas já licenciadas e prontas para execução, mas que estão paradas. E também em novas obras de infraestrutura que o Brasil precisa para crescer, como portos e ferrovias, além do saneamento básico e de uma habitação popular. Ele também propõe um amplo programa de renegociação das dívidas das famílias e das empresas para reativar o consumo e assim agitar o comércio e a indústria. No nosso episódio de hoje a gente vai discutir por que a gente considera ele a melhor opção para o Brasil. Vamos discutir se é a única, o que acontece se por acaso não der certo em 2022, mas confiança, fé que vai dar. E outras questões envolvendo o senhor Ciro Ferreira Gomes. Vamos lá, Lucas. Por que tu acha que o Ciro é a melhor opção para o Brasil? Primeiramente, eu quero deixar um parêntese para você ver a forma com que o Ciro é boicotado. Se não me engano, ele não aparece naquele filme sensacional, que é o Plano Real, né? Eles não colocam o Ciro Gomes, né? Pô, tinha que colocar ele. Não parei para assistir aquele filme, mas... Então, eu também não, mas acho que eu vi. Eu tô comentando sem saber, mas eu tenho certeza que não aparece o Ciro Gomes. Senão ele teria colocado em todas as redes sociais. Mas talvez até se for trash o filme, eu acho que dá uma vergonha. Eu acho que não, cara. Eu acho que não, pela cara dele. Mas enfim. Por que Ciro, Martim? Por que Ciro Gomes? O Ciro Gomes é uma figura que está presente há muito tempo no Brasil, né? Apesar dele carregar um pouco dessa roupagem de uma nova alternativa, ele é uma alternativa que, na minha história de vida, ele sempre esteve ali, né? Ele foi a opção de voto do meu tio, que é uma grande inspiração minha, e meu tio sempre falou dele, algo distante, assim, tem o Ciro Gomes, o Ciro Gomes sempre foi citado como esse. Como tem ele. Todo mundo sabe que tem ele tá ali. Todo mundo vê o potencial dele, mas algo evita que votem nele. Muita gente, né, durante muito tempo. Que isso inclui boicote de mídia e muitas outras coisas. Voltando à pergunta, por que Ciro? É uma pergunta complexa.
porque o momento que a gente vive, não só o momento que a gente vive, o país que a gente vive, ele traz questões muito complexas. E ainda mais para mim, que sou uma pessoa que, apesar de moderado e tudo mais, eu tenho um pensamento em partes, em várias partes, muitas partes, revolucionário, de querer ver mudança no modo de vida, no modo de produção, no modo de economia, nessas questões mais sutis. E apesar disso, eu considero o Ciro, num país que tem várias pessoas que se dispõem a vestir a camisa de vermelho. E justamente o Ciro, que não é vermelho, não é vermelho. Ciro é azul. No melhor sentido possível. Tem um livro do Lenin, eu não vou me lembrar o nome, mas é o papel das massas no Estado, algo desse tipo. Se você colocar essas palavras-chave, você vai achar o livro. E nesse livro ele diz sobre o papel do social-democrata, né? Que eu acho que no fundo é o Ciro. Eu não espero do Ciro revolucionário. Não. Eu espero do Ciro o papel do social-democrata visto pelo Lenin, de facilitar a vida do trabalhador, da pessoa mais pobre, da massa, que é ela que sim que vai correr atrás de uma revolução, de alguma coisa desse tipo. Não vai ser por meio do político. O político vai ajudar, nivelar as coisas. Eu achei interessante nas eleições de 2018 como muita gente revolucionária, assim, que se identifica como revolucionário ou como comunista, esteve apoiando o Ciro. Isso, não vou dizer que inesperado, mas foi um pouco surpreendente, assim, porque... Positivo, né? Nem de perto o Ciro é comunista ou socialista, apesar de eu já ter estado em partidos que se denominam assim, né? Mas ele realmente é um social-democrata, ele desde sempre se anunciou como um social-democrata, ele quer, dentro dos moldes do capitalismo, uma sociedade melhor, mais humana e tal, mais justa. E, assim, dentro do reformismo, ele é a melhor opção, justamente porque ele indica saber como fazer as coisas, indica onde é que estão os grandes gargalos, onde é que estão os grandes roubos, as grandes corrupções, porque muita coisa que... Às vezes o pessoal só fala em corrupção como roubar dinheiro, assim, né, de superfaturar obra e tal, mas não, tem muita corrupção que está lá em cima, em níveis estratosféricos, assim, de milhões, às vezes quase bilhões, que é aquela questão da dívida. Então, ao invés de trocar essa dívida curta por uma dívida mais longa, com melhores condições de pagamento, juros mais... O Equador, se não me engano, fez auditoria. Eles fizeram no Equador uma auditoria da dívida. Porque grande parte da dívida é basicamente um roubo, né? Então, tem umas críticas a esse pessoal da auditoria cidadã da dívida pública que dizem que não é bem assim, que eles misturam alguns conceitos, alguns dados, mas enfim, o que eu quero dizer existem outros níveis de corrupção, assim, na própria divisão do dinheiro dentro do Estado, né? Em que se privilegia certos grupos e outros grupos são deixados à margem. E o Ciro aponta para isso, ele diz onde que a gente pode mexer para melhorar a vida das pessoas. Em 2018 foi muito visível que muita gente que queria, né, uma revolução ou uma real mudança votou no Ciro porque sabia que, assim, dentro do que estava ali oferecido, dentro das possibilidades, era ele a melhor possibilidade para os trabalhadores. Daí, a partir disso, daí que vire uma disputa interna para ver se ele vem mais para a esquerda, mais para a direita, mas isso é questão de se disputar e as massas requererem o que acham que precisam. Se é mais Estado, um pouquinho menos, mais, enfim. Eu acho interessante isso, porque eu acho que esse é um dos pontos importantes do Ciro. Quando o Ciro veio aqui na Unicamp, eu fui lá ver a fala dele, muito boa, bateu no PT que nem um doido. No seio do comunismo, mentira. Grande Unicamp. Mas eu fui lá ver ele e tudo mais, eu fui cumprimentar ele, dar uma tietada depois, né? Eu tenho certeza que ele, a esposa dele, esqueci o nome, Gisele, né? Acharam que eu ia explodir uma bomba lá. Porque eu tava com a jaqueta do exército, fumando um cigarro encostado num carro, longe, assim, observando a situação. E aí, na hora que uma galera saiu de perto dele, eu joguei o cigarro fora e fui na direção dele. Meu Deus, taxi driver. Aí eu cumprimentei ele e falei pra ele, falei, cara, obrigado por reavivar a política no Brasil. Eu acho que esse é um papel fundamental que o Ciro faz.
de reavivamento do debate político. Principalmente com os jovens, né, que às vezes não sabem o que fazer, que só tem a desesperança pela frente, e ele fala muito em tentar dar esperança, né, em Sim. mostrar que existe saída e a saída é só pela política, não tem outro jeito, não vai descer. Então. Até a Carla Zambelli andou postando um vídeo dele, ela querendo dizer que ele disse, né, que Jesus não iria descer para salvar nossos problemas, querendo botar ele como um anticristo. Mas é a verdade, um anjo salvador não vai descer na terra para arrumar todos os nossos problemas, isso a gente tem que fazer. Sim. E só dá para fazer isso através da organização e da política, não tem outra forma, não vai acontecer de um passe de mágica, né? E é realmente isso. Durante os governos PT, a gente teve uma castração ali praticamente, né, dos movimentos políticos, da disputa política, da discussão política. Porque naquela época, esse negócio de polarização, já tem essa polarização desde sempre. Você falava na época do Lula com petista, boné do PT, era a mesma polarização de você conversar com petista, boné do PT agora. Não é diferente. Durante muito tempo ficou 2 pontos. Um que era reacionário, que falava de corrupção e tudo mais, e um que defendia a situação. Então a política mesmo meio que se perdeu nessa névoa. E agora ela deu fruto a 2 outras vertentes similares. E a corrupção sempre foi a desculpa moralista para tirar governo, né? Já viu? Sempre é. A discussão nunca passa pelo que realmente importa. Quando o PT era oposição, era o moralismo geral, assim, que, né? Todo mundo é errado. Todo mundo é errado, só o PT é perfeito, é puro, não comete crimes, não tem corrupção. Daí quando chegaram no governo, a oposição passou a denunciar a corrupção do PT, que existia, obviamente, e sempre existiu e sempre vai existir. Então, até no governo do Ciro vai haver, eu tenho certeza disso. A questão é o que se pode fazer contra a corrupção, para primeiro, evitar que aconteça, porque dá de estimular ou evitar que ela aconteça em níveis grandes, né? Então tu vai tentar dar uma aliviada, assim, desestimular as pessoas. E caso ela aconteça, tem que punir, e daí punir exemplarmente. Eu acho que esse que é o grande problema. Não há punição justa, na maioria dos casos. As pessoas perderam a confiança na política justamente por isso, porque quem roubou está sempre se safando. E voltando ao assunto ali, a corrupção é sempre o que se denuncia. O Lacerda denunciava a corrupção. Não, o Lacerda antes ainda. O Lacerda denunciava a corrupção no governo do Getúlio. Daí ninguém denunciava dos militares porque não tinha como, né? Mas o Jânio Quadros se elegeu também da mesma forma como o Bolsonaro, um político moralista de goela, que apontando a corrupção dos outros, né, com a vassourinha realmente, que iria varrer a corrupção do Brasil. E daí eu acho que o Ciro ele traz essa discussão para outro nível, assim, né? Vamos discutir o que o Brasil realmente precisa. O que é o verdadeiro problema? Porque assim, digamos que não houvesse corrupção no Brasil. E daí? Ainda estaria uma bosta. Estaria uma bosta, a gente não teria rumo. A gente tem que discutir o rumo. Sim. E no meio desse rumo, claro, evitar problemas com corrupção. Porque eu acho que isso que o Ciro faz, por exemplo, o boi de piranha da corrupção, né? O espantalho. Eu acho que o pensamento verticalmente oposto ao seu. Eu concordo, obviamente, que existem níveis de corrupção e tudo mais. Só que a corrupção em si, a que mais fere o país é a da estrutura em si. E eu sou totalmente a favor do funcionalismo público. Eu acho que ele tem que ser mais remunerado, ter mais direitos e ter em maior quantidade, que é uma coisa que o Ciro fala constantemente. Sim. O Estado não tem que diminuir, ele tem que aumentar. O Brasil precisa de mais Estado, muito mais. Só que o Brasil é um paradoxo. O Brasil ele tem uma máquina estatal, como adora dizer o G1, Globo News, em Campinas, por exemplo. Campinas é famosa pela quantidade de funcionários da prefeitura, da Sanasa. Já teve BO na Sanasa aqui. Só que não é um funcionarismo público, que é aquele funcionarismo público do Flávio Bolsonaro. Uhum. Soa como pouco dinheiro quando a gente fala. Mas na hora que você soma 4 anos de um mandato, com a quantidade de pessoas que podem ser anexadas a isso,
Outro argumento que o Ciro sempre traz sobre isso é: pergunta para qualquer pessoa, precisa de mais ou menos médico? Precisa de mais ou menos policial na rua? Precisa de mais ou menos professor nas escolas? Todo brasileiro que realmente usa esses serviços vai dizer que precisa de mais. Então não dá para dizer que o Estado tem que ser menor. O Estado tem que alocar melhores recursos. Então, ao invés de a gente gastar com 30 assessores para um deputado, sei lá, ou pagar também um salário tão alto para um deputado, que é 30 mil reais, mais um monte de penduricalho, né, auxílio terno, auxílio não sei o quê, tem que tirar esses privilégios que, assim, não necessariamente vão dar bilhão, porque às vezes esses penduricalhos não vão dar bilhão, mas é o exemplo. E se tu tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, já dá para redistribuir para algum outro lugar, né? Tá mexendo na gente, né? É o que todo mundo pede. Eu quero ver você mexendo de vocês aí. Até pelo exemplo, né? Não é só fazer por fazer, mas é fazer para dar o exemplo também. Ó, a gente tá diminuindo os privilégios que essa casta tem, porque querendo ou não, tá, tu economiza ali 1 bilhão ao ano, digamos. 1 bilhão que vai poder pagar professor, médico, enfermeiro, policial. E o Ciro, por que eu digo? Porque assim, o Ciro ele bate nisso, mas ele não bate tão diretamente como um cara falaria, tipo, a gente tem que diminuir esse negócio, não sei o quê, porque ele sabe que é um chão delicado. Mas justamente por fomentar a política, fomentar a participação, como ele diz, por meio de plebiscito, uma das coisas que gera isso não é só a máquina pública, é o desinteresse da população pela máquina pública, de deixar ela lá uma terra de ninguém. Sim. Esse movimento dele, que muita gente entende como plebiscitismo, né? Famoso aqui na América do Sul também, como se fosse uma forma de se livrar das decisões, eu acho que dependendo das decisões colocadas em forma de plebiscito, é fundamental. Com certeza. Para a pessoa se aproximar. Sim, primeiro tu aproxima as pessoas da decisão e também legitima a decisão que vai ser tomada, né? Porque daí as pessoas estão tendo vez e voz, né? Porque às vezes a pessoa vota ali, daí só vai votar de novo em 4 anos. Dessa forma eu acho que é mais justo. Sim, e eu acho que é justamente por isso também que pessoas do espectro mais à esquerda que o próprio Ciro, ou mais revolucionários, entre 4 aspas, do que o próprio Ciro, tem algum tipo de simpatia. Talvez por uma visão prática. Sim, com certeza. Talvez ele seja a melhor possibilidade para nos dar a condição de fazer o que a gente quer. E o próprio Ciro propõe isso e fecunda isso. Sim. Dizendo contradições, queremos contradições, quanto mais melhores. E ao mesmo tempo ele também tenta salvar a burguesia, né? Porque ele também, ele não é contra, aí que tá, ele não é contra as pessoas terem lucro pelo que produzem. Isso me lembra até uma fala do Vargas, ele dizendo, esses burgueses burros não veem que eu tô tentando salvar eles. Exato. Isso na época da CLT, que ele estava tentando promulgar e tal, e a burguesia estava contra, porque obviamente naquele momento seria ruim para eles, porque eles teriam que gastar mais, né? Porque na realidade tratar o funcionário como quase um escravo. Mas também o risco de não aprovar numa época daquelas quem garante que não haveria uma revolução comunista, porque daí as pessoas sem direito nenhum iam se revoltar e eventualmente iam derrubar o governo, derrubar a burguesia. Então, nesse caso, ele estava fazendo algum favor aos trabalhadores. Aí quem é comunista vai achar que era o contrário, ele estava desmobilizando os trabalhadores, e provavelmente estava também. Ao mesmo tempo que, assim, ele instituiu os sindicatos, né? Ele organizou os sindicatos e tal, ainda que também sob algum controle. Só um pontinho sobre isso, que eu provavelmente vou mandar isso para companheiros e companheiras anarquistas. E anarquistas odeiam ouvir falar que o Getúlio Vargas deu algum direito, né? Porque naquela época o movimento anarquista era extremamente forte. O jornal A Plébia dessa época. E realmente muitos líderes populares lutaram bravamente pelos direitos populares e dos trabalhadores. Um fato. Um fato. Mas, entretanto, contudo, porém, eu, em partes, sou adepto da ideia de quem marca o gol é o último a relar na bola.
Tem isso também. Porque ainda essa semana no Twitter discutiram isso, assim, como, não, mas o Vargas não fez nada, isso foi tudo fruto de pressão. Assinar o papel é fazer. Exatamente. Ele poderia não ter assinado. Poderia não ter assinado, e daí, será que o negócio ia se assinar sozinho? Sabe, será que... Exato. Porque ele sancionou o voto feminino, eu não sei se ele sancionou, se ele promulgou, enfim, outorgou, sei lá, qual que é o verbo, mas... Por quê? Com base na luta das mulheres que pediram por aquilo, fizeram manifestações. Mas será que se não tivesse um cara para ir lá e aceitar as reivindicações, como por aceitou muitas outras? Exatamente. Não foi uma luta dele sozinho, ele não é nenhum santo milagroso, mas foi ele que fez. Por que os de antes... Porque existia movimento feminino antes disso, antes da Revolução de 30. E as mulheres já queriam votar antes. Por que não conseguiram antes, só conseguiram em 1932 ou 34? Porque teve alguém que se compadeceu do... E assim, elas não podiam mudar por si próprias porque elas não tinham representação nenhuma, justamente porque não votavam, não tinha uma deputada, não tinha uma senadora que pudesse lutar por isso. Teve que vir alguém que tivesse o poder e compartilhar o poder. E assim com os trabalhadores e com várias outras lutas. Então, tu pode até dizer que não foi uma coisa unilateral sem que houvesse reivindicações externas. Os trabalhadores lutaram, reivindicaram, mas agora não foi do nada. E eu acho que isso se une justamente ao ponto do Ciro Gomes, né? Pra gente não perder muito foco, mais do que a gente já perdeu. É verdade, já fomos longe já. Com razão de perder esse foco, é importante trazer isso. Tanto pro lado de mostrar que tem muita gente que se apaixonou agora pelo Getúlio, algo desse tipo. Uhum. Ele não era a única força política que estava atuante no Brasil. Tinha muitas forças sociais e tudo mais. Uhum. E trazer esse ponto também, cara, de a pessoa que assinou, ela tem mérito. Ela tem mérito. Não importa. Porque muita coisa decorreu disso. Mas o Ciro... A gente foi longe. Exato. Vamos voltar. O parêntese, ele uma hora se fecha. O Ciro. Eu acho isso importante... Porque ele não traz as pautas necessariamente, ele traz as pautas sociais, mas ele deixa pautas específicas para os grupos específicos e não largando para eles como se fosse uma coisa que não fosse nunca ser usada, mas como uma coisa que é deles e ele vai ouvir as reivindicações, sem querer tomar tudo para si, igual o Lula falando lá da senzala, a coisa mais ridícula do mundo. Eu acho isso importante, deixar o papel de movimento para o movimento, senão você enfraquece ele. Haja vista 2013. Uhum. Não, e haja vista a própria cooptação dos sindicatos pelo PT, né? Sim. Que, no fim, os sindicatos deixaram de ser a representação dos trabalhadores e passaram a ser a representação do governo para os trabalhadores. E nisso se deslegitimaram e, hoje em dia... Trabalhador nenhum quer saber de sindicato, praticamente. A maioria acha que vai ficar melhor sem. Por quê? Porque muitas vezes eles foram desmobilizados pelo pedido lá de cima, né? Do que vinha lá de cima. O Ailton Krenak, não sei se já ouviu falar dele, o grandíssimo filósofo indígena, Ailton Krenak. Já ouvi falar, mas não sei muito sobre. Sensacional, recomendo a você e a todos. Ele deu entrevista no Roda Viva ontem, inclusive. Verdade. Ele é sensacional. Ele... Graças aí a toda a balbúrdia, ele falou na Unicamp, lá na nossa semana de... aliás, para os ouvintes, no último episódio eu disse que eu não fazia nada, não era nada, agora eu sou um estudante de filosofia. E ele fala uma coisa, ele fala exatamente isso. Uma entrevista dele, ele fala sobre os governos do PT e tudo mais, ele fala de um jeito muito delicado. Mas ele fala que ele mostra como lideranças indígenas e de movimentos foram levadas para dentro do governo, da máquina estatal, e perde a sua força, não tem como. Uhum. É melhor que esteja por fora puxando, né, e tendo quem ouça também. Exato. É bom que alguém ouça, né? E que não adianta só o pessoal ficar falando, que é o que acontece hoje em dia. As pessoas pedem, protestam e ninguém ouve, quando talvez se teve a chance de fazer as mudanças que o Brasil precisava, não foram feitas. Então, voltando lá ao início do parênteses que a gente abriu... Colchete da chave. Do colchete da chave. Por que o Ciro seria positivo para a burguesia também, não só para os trabalhadores? Porque o cara quer
reindustrializar o Brasil. Então ele precisa realmente de uma burguesia, de gente com dinheiro que invista em fábricas, em comércios, lojas, enfim. E hoje em dia a maior parte da nossa burguesia só quer saber de viver de renda, né? E o Ciro sempre fala nisso. As pessoas ricas, elas preferem botar o dinheiro lá numa ação, uma especulação na bolsa às vezes, ou então boa parte numa renda fixa de dívidas do governo, porque isso vale mais a pena, é mais garantido que não vai ter uma desvalorização ou um prejuízo do que tu botar para produzir alguma coisa. Tu vai abrir uma loja, é capaz de tu quebrar e perder o dinheiro. Botando uma renda fixa, uma coisa assim, tu não vai correr esse risco. O início ia ser complicado para a burguesia, porque eles iam ter que se mexer, eles não iam poder ficar mais vivendo no conforto ali da renda fixa. Ajustando as coisas que o Ciro propõe ajustar, tipo os complexos industriais, restaurar o consumo, refinanciar as dívidas, tanto das pessoas como das empresas, diminuir os juros para que valha mais a pena você investir num negócio, numa fábrica, uma coisa assim, ao invés de botar na renda fixa. Quando isso acontecer, vai ser bom para a burguesia também. Pelo menos a burguesia média, talvez não a alta burguesia, talvez isso não seja conveniente para eles, até porque ele também vai taxar essas pessoas muito mais do que são taxados agora. Mas para quem realmente é patriota, como é uma palavra hoje em dia tão popular, né, que gostam de falar, eu sou nacionalista, eu sou patriota, o patriota de verdade quer ver o Brasil se desenvolver, então tem que ir com o Ciro, que é o cara mais nacionalista que tem das opções presidenciais do momento. Com certeza. Acho que ele e o Cabo Daciolo empatam. Ele, o Cabo Daciolo e o Enéas, as 3 pessoas mais patriotas. Eu não conheço o que o Daciolo defende pra dizer que o cara é patriota. Ele só parece muito louco. É a pátria de Deus, cara. E isso da burguesia é legal em vários níveis também, novamente. Muitas das coisas que o Ciro diz e que ele propõe, se você olhar, elas são interessantes em vários níveis, não apenas no que ele propriamente diz. Porque essa reabilitação da burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira, ela é quase tão ampla quanto as classes mais baixas, porque a burguesia, ela compreende essas pessoas extremamente ricas, bilionário, esse pessoal que você disse que vive de renda, que vive de cassino de mercado. Compreende essas pessoas, mas no Brasil, se for ver uma família que tira 7, 8 mil reais por mês, ela já está muito diferente de todo o resto. E ela também se interessa por esses pontos. Uhum. Isso é até um dos pontos que a gente tinha dito de falar, que são as pessoas que estão em volta do Ciro, né? O Benevides é um monstro de previdência. Os comunistas acham ele conservador demais, ortodoxo demais. Mas é mesmo, mas é. Nossa, eu só quero conservar um pouco que nos resta, melhorar um pouco. Depois o resto a gente conquista. É. Mas se você for ver todo esse lance, cara, de reindustrialização, consumo, é uma rede que se constrói. Eu não consigo pensar um sem o outro. Uhum. Mas eu consigo pensar em etapas. Como bom e velho slogan, primeiro os que mais precisam, né? O SPC lá, cara. Só de você fazer isso. Cara, eu sou trabalhador informal aqui, camelô, bom e velho, como eu vou dizer praticamente todo episódio. E durante o auxílio emergencial era notável e notório a diferença que você via no consumo, cara. Só de ter pingado 600. Você via a galera chegando lá para comprar 3 calças e se ele abria a carteira, você via 6 notas de 100 reais. Isso motivava... Isso é o básico, né? Qualquer podcast de economia, vídeo do Eduardo Moreira, você vai ver isso. Não que seja tão simples. Mas uma coisa puxa a outra, cara. O duro é que no Brasil, o consumo ele consegue gerar esse movimento. Só que na hora que chega de empreender em média e grande escala, aí é complicado. Em pequena escala já é complicadíssimo. Uma pessoa abrir uma fábrica de vassoura. É difícil, cara. É muito difícil. Para ela manter as vassouras, nossa. Tem um dado que ele traz, se não me engano, 70% da capacidade industrial do Brasil está sendo usada. Aqueles dados do Ciro que gravam a cabeça.
Que daí às vezes alguém vai lá e diz, não, mas não é 70%, é 69%, então ele mentiu. Aqueles aos fatos, ou lupa, coisa assim, sabe? Não, se o número ficou ali perto e não destruiu o argumento, se tá um pouquinho diferente não é um problema, mas enfim. Ele fala que tem 30% de capacidade ociosa na nossa indústria. Quem é que vai investir, abrir uma nova fábrica de vassoura, de geladeira, de sei lá o quê, se a fábrica que tem já está mais ou menos um terço, um quarto, sei lá, parada? Exato. Não tem porquê. Então, realmente, só quando as pessoas tiverem dinheiro, e nisso ele tem aquela proposta do SPC, as pessoas tendo dinheiro e tendo crédito, elas vão voltar a comprar. E daí o comércio vai ter que encomendar da indústria, que vai voltar a produzir. Para produzir mais, vão ter que contratar mais gente. E assim gira a roda da economia. E claro, tem a questão de um dólar num certo valor de equilíbrio, para que não seja muito fácil importar, porque senão a gente destrói a nossa indústria nacional e começa a importar vassoura da China. Mas também não pode ser um dólar impeditivo que vai acabar causando uma inflação, né, dos valores, sei lá, da passagem de ônibus, que é em diesel, que é em dólar, ou do trigo, e daí o pão é trigo e trigo é dólar. Exato. Mas a pizza também, então, a pizza também é dólar, é tudo dólar. Então tem o tal câmbio de equilíbrio que eles falam. Equilíbrio cambial. O equilíbrio cambial. Enfim. Não nos cabe. Não nos cabe. Ninguém aqui é economista, mas... E nem o Ciro né? Mas ele é bem assessorado. Exato. Tá, o Ciro tem todas essas propostas muito boas. Ele lançou um livro ano passado que chama Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Uma introdução do grande professor Mangabeira Unger. Famoso Mangaba, como o Nildo Ourix chama. E o Nildo ainda o adjetivo de intelectualzinho de quinta. Ele é de primeira. Mas daí, às vezes é só recalque, sei lá. É sacanagem. Não é possível. Tipo, a crítica do Nildo ao livro do Ciro eu achei bem fraca, na verdade, porque eu esperava mais que ele dissesse, aqui o Ciro propõe tal coisa e não vai funcionar, isso aqui é errado, ele tá redondamente errado. E aí ele parte muito daquele horizonte revolucionário, aquela coisa onde tudo muda, então se tu parte desse ponto de vista, nada do que o reformista vai resolver. Exato. Eu acho que para analisar um livro desses, claro, no início tu faz a tua consideração que tu acha que isso aqui vai ser insuficiente porque é reformista e não revolucionário. Mas, partindo do ponto de vista reformista, seria interessante ele dizer, não, mesmo no ponto de vista reformista, isso aqui que ele propõe é terrível. E ele não faz isso. Isso que é muito naquele adjetivo, tanto que ele chama o Mangabeira de intelectualzinho de quinta categoria, não sei o quê, mas tá, por que ele é um intelectualzinho de quinta categoria? Nem isso ele definiu, sabe? Aí fica meio difícil. Isso me dá um pouco de urticária até, cara. Começa a me coçar aqui. Puta merda. Eu acho que é muito fácil tu criticar alguém só com adjetivo, sabe? Sem dizer onde que a pessoa tá errada. E o Ciro sofre com isso, né, cara? Desde sempre, né, cara? E é uma coisa a se observar, cara. É uma coisa a se observar com carinho mesmo. Esse papo velho e cansado dele ser, como é que diz? Destemperado, coronel... Todos esses adjetivos, cara, eles não são usados agora, eles são usados desde 1900 e bolinha. E repetidamente pelos mesmos veículos, cara. Nas eleições da prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas era de família tradicional. Nossa. Daí o Ciro, como é do Nordeste, daí é o coronel. Exatamente, cara. O Ciro, ele carrega muita coisa com ele, cara, muita coisa, que não é fácil de ver à primeira vista. Porque você vê um cara branquelão, inteligente, altão, bonitão, quase que descolado. Não, quase nada, ele é super descolado. É muito fácil colocar adjetivos e tal, só que ao olhar um pouquinho a trajetória, você começa a ver que vai um pouco além disso. Um pouco não, muito além, né? E é o trauma do Brizola também, né? De ser atacadíssimo. Beleza, por que, Ciro? Porque acredito ser a melhor possibilidade de uma real mudança na qualidade de vida. O resumo do resumo. Depois de o quê? Meia hora de episódio, dá pra resumir isso aí. O melhor nessa situação. Mas o que me deixa intrigado, que é justamente essas críticas a ele, é o porquê da esquerda achar ele tão
horrível, inominável, eu capiroto. E é meio bizarro porque é só analisar as propostas e comparar com o que o PT veio apresentando, já desbanca, sabe? Não se sustenta essas críticas. Se quer chamar o Ciro de direita, fica à vontade. Mas então o Lula tá um passinho mais à direita, sabe? Porque o Ciro tá várias casas à esquerda do que o PT fez. Então, assim, tu pode não gostar, pode discordar das coisas que ele fala, às vezes de alguns pontos do projeto, mas não vê que esse é o projeto mais viável dentre os apresentados e de esquerda realmente, porque é reformista, mais esquerda, porque o PT, com que moral que o PT vai falar em reforma política, nunca tentou fazer, reforma tributária, né, mudar para tributação progressiva. Que moral que tu tem para falar disso se tu nunca tentou? Tu teve 14 anos de governo, nunca tentou. Os nossos impostos são super regressivos, a desindustrialização do Brasil começou lá na década de 80, continuou pelo governo do PT, em alguns momentos deu uma subidinha dentro do governo deles, mas continuou caindo, os ricos continuaram ficando mais ricos, a desigualdade, eu não sei como é que ficou a questão da desigualdade, mas tinham acabado com a miséria, se eu não me engano, ou chegado perto. O governo PT tirou muita gente da miséria, mas precariamente, né? Precariamente. E aí outra crítica também. Claro, para as pessoas fez toda a diferença na vida delas, mas foi só a primeira crise, ou eles saírem do governo, mas não esperou nem eles saírem do governo, na verdade, né? Foi a primeira crise que bateu no país, boa parte dessa gente voltou para a miséria ou para a pobreza. Pelo menos o Getúlio, quando fez as reformas que fez, foram duráveis. Estão até hoje tentando destruir as coisas que ele fez. Estão até hoje tentando destruir a Petrobras, destruíram a CLT faz pouco tempo. Mas e as coisas que o Lula fez? A maioria já foi destruído. Boa parte até durante o governo Dilma. Então que moral que tem para falar em mudança ou em Brasil feliz de novo, sendo que foi no governo deles que o Brasil voltou a cair? Não, e se você for ver, cara, o PT é o alvo preferível, né, cara? Que pedetista que não gosta de dar uma paulada numa estrela branca. Com todo respeito, né? Eu conheço pessoas aqui de Campinas, foi um dos polos de criação do PT. Tem pessoas muito importantes do PT aqui em Campinas. O amigo do Lula lá, do sítio de Atibaia, como é que chama ele, cara? O que era dono do sítio mesmo. Que ele é um dos criadores do PT, ele é daqui de Campinas. Porque assim, a gente olha sempre pro exemplo do PT, né? Fala assim, mas o que o PT fez? Olha o que o PT fez, olha o que o Ciro propõe. Só que eu vou além, cara. Olha o que o PSOL, o que partidos até mais, para não citar nomes, partidos mais à esquerda que o PSOL, cara. A diferença deles pro Ciro, basicamente, é a expropriação da propriedade privada. E se agarrar em pautas identitárias de total valor e importância. Mas essa eu acho que é a maior diferença, cara. Mas no discurso deles, né, tem que estar em primeiro lugar, assim, tem que estar na linha de frente. E mais que o discurso, a estética. A estética, eu acho que é isso. O que mais pega nesses movimentos e tudo mais, eu já pensei bastante nisso. Fiquei pensando, cara, será que não é possível? Se a pessoa tem quem tem ouvidos que ouça, cara. Não é possível que a pessoa não escuta e interpreta o que ele fala como uma coisa positiva a ela. É a estética. A estética do Ciro não é agradável aos olhos das pessoas desse espectro. Porque é uma coisa que eu já ouvi também, assim, um dos pontos positivos do Ciro é que ele parece de direita pra muita gente. Exato. Agora tá com esse papo, que o Ciro é comunista, que é financiado pelo Partido Comunista da China, não sei o quê, coisa de gente maluca do Bolsonaro. Quanto mais estereótipos, melhor, né? Eu quero todos. Pra muita gente, o Ciro é um cara assim, não, os outros são muito de esquerda, o Ciro é um cara de centro, de direita, sendo que, na verdade, as propostas dele estão bem mais à esquerda do que o que se tem feito, né, ultimamente. Cara, ele fala pra todo mundo ouvir sobre o monopólio de mídia. Pra todo mundo ouvir. Ele não fala, eu vou fazer a redemocratização das mídias. Não, cara, porque é um assunto extremamente delicado. Mas ele fala pra todo mundo ouvir que tá errado.
Não, ele dá a proposta dele, que é insuficiente, é bom lembrar, assim, que ela é insuficiente, ela não vai resolver o problema. Mas a proposta dele é o quê? É estimular outras redes. É dar capitalismo, na verdade. Sim. É estimular a concorrência, né? Deixar de botar tanto dinheiro em certas emissoras e distribuir o dinheiro de acordo com a audiência das emissoras. Isso já ia causar bastante diferença, já ia dar uma quebrada em certas grandes emissoras. E estimular cooperativas e outras, e daí isso já é uma coisa meio socialista, talvez, né, de cooperativismo e tal. Então, ó, o cara tenta juntar a concorrência do capitalismo com o cooperativismo socialista, sabe, de juntar várias pessoas, vários profissionais em grupos, para eles terem sua rádio, sua TV, e nisso irem produzindo conteúdo e competindo com as grandes emissoras. Não é o suficiente. Mas é fundamental. Isso é um passo. Sabe, talvez lá na frente, quando as grandes emissoras estiverem mais fracas, é muito mais fácil de fazer uma mudança permanente. E daí eles discutiram isso no debate presidencial, ele discutiu com o Boulos isso. O Ciro falou que a melhor regulação para a mídia é o controle remoto, na mão da pessoa que está assistindo. Daí realmente o Boulos falou que é insuficiente, que daí tinha que fazer um projeto de regulação para realmente diminuir os monopólios, né, limitar os monopólios, porque daí a Globo, por exemplo, tem um monte de satélites que, querendo ou não, unificam o discurso e escolhem o caminho que o Brasil vai tomar, porque eles têm esse poder. Filiadas a políticos, essas filiais. Isso. Só que assim, com que poder tu vai conseguir mudar alguma coisa, sabe? Ainda mais o Boulos, que a gente sabia que ele não ia ser eleito, já tinha desconfiança que o Ciro também não seria, mas assim, o Boulos muito mais fraco que o Ciro, muito mais fora do establishment do que o Ciro. Competição, fora da competição. É só pra dizer que vai fazer algo diferente, mas... E é outra coisa que eu gosto no Ciro. Ele não fica nessa estética, nesse discurso do que é utópico, do que o que seria bonito que fosse. Não, ele fala no que dá para fazer. Como, quando e por onde. Por onde que a gente vai fazer isso? Agora, é muito fácil dizer, não, a gente vai fazer um projeto de regulação de mídia. Vai passar? Não vai. Então para que tu vai perder tempo com isso? É muito mais proveitoso você fomentar que as pessoas comecem a se perguntar sobre isso. Uhum. Porque apesar da opinião pública ter essa consciência de que algo de errado não está certo com a Globo, tem alguma coisa de errado. Apesar das pessoas terem isso, elas não têm muito um norte. Não tem uma cultura de pequenas televisões. No Brasil é raro até a cultura do rádio, que foi muito rádio amador, que tinha bastante, tinha rede de rádio amador. Isso foi destruído também. Hoje, com a internet, a gente quase esquece dessas questões. Mas elas ainda são fundamentais, cara. Porque é no jornal regional que grandes escândalos são descobertos, cara. Onde grandes coisas são descobertas, onde espetáculos são propagados, onde fala que vai tocar a orquestra sinfônica. É muito importante, cara, esse meio de comunicação. Aqui em casa não se assiste mais Globo, mas não é por decisão minha. É porque o meu pai, ele é bolsonarista, né? Agora virou... Meu tio também tá nessa. É, Globo lixo e tal, hashtag Globo lixo, não se assiste mais Globo. Daí é o dia todo na Record. E a gente ouve rádio também de manhã, assim, de manhã, quando a mãe tá trabalhando, ela bota a rádio pra tocar e tal. Eu gosto da rádio, sabe? Tem um programa que... todos os dias são as mesmas músicas. Eu já sei a próxima que vem, sabe? Acaba a música e já começa a cantarolar a próxima que eu sei o que vem. É o sistema eleitoral brasileiro, assim. Mas, enfim, é bom que tem as notícias locais também, porque daí tem outro programa que daí não é esse das músicas e tem as notícias locais que tu não veria em outros lugares. Esse que é o positivo da rádio ou de uma TV local, né? Porque até a TV local que a gente assiste aqui, que agora é a Record, é de Florianópolis ou de Criciúma. E não cobre a nossa cidade. A nossa cidade fica entre as duas. É muito raramente falando alguma coisa da minha cidade. Só tragédia muito grande, né? É, exatamente. E daí, assim, a gente reclama da Globo, né? Que a Globo é ruim, que a Globo é tendenciosa. Mas, meu Deus do céu, a Record é um lixo, é um chorume, é um nojo, sabe? É baixo, né? O comentarista ali passando pano pro Bolsonaro, divulgando fake news, umas fake news assim ridículas que o idiota viu no Zap e o cara tá lá falando na TV, sabe? Aí imagina o tanto de gente assistindo isso, achando que tá sendo falado por um jornalista, deve ser sério, né? E daí imagina, as pessoas recebem
coisa tendenciosa no WhatsApp e na TV, Record, vem a mesma coisa que tá ali no celular. Não vê todas as outras cagadas que o Bolsonaro faz. Enfim, essa volta toda para dizer que a gente precisa democratizar a mídia também. E o Ciro tem um caminho para isso, ainda que não o suficiente. E se não der certo com o Ciro? O que nós temos de opção? O que acontece? Paredão. É uma coisa que me preocupa bastante. Existe muito cirista e eu não sei até que ponto o cirista é pedetista ou é trabalhista. Eu acho que essas três coisas são diferentes. Sabe aquele diagrama de Venn, que é aquele das bolinhas que elas se intersectam? Eu acho que todos eles têm relação, tem aquela zona entre eles, tem uma zona que é comum a todos, mas tem coisas separadas. Eu acho que a gente tem que tender a uma unidade. E, eventualmente, com o Ciro fora da disputa por algum motivo, seja por questão de saúde, porque ele não quer mais, ou porque caso 2022 der errado. A CIA pegou ele. Quem que vai carregar esse projeto? Será que o PDT tem um nome que vai dominar tão bem esse projeto como o Ciro domina? Que o Ciro capitaneou esse projeto, né? Ou talvez outro partido? Será que as pessoas iriam para outro partido que talvez oferecesse uma proposta parecida? Porque assim, eu sinceramente, no momento, eu só vejo o PDT oferecendo realmente um projeto palpável, objetivo do que tem que se fazer. O resto é tudo uma coisa muito fragmentada, sabe? A gente precisa lutar por isso, precisa lutar por aquilo outro, mas não tem o caminho. E eu acho que o Ciro é o cara que mostra isso. Outra pessoa que teria um nome muito forte é o Cid, mas aí também já ficaria, até eleitoralmente talvez seria meio feio, né? Dizer que, como a gente não conseguiu com o nosso líder aqui, agora vamos tentar o irmão dele, sabe? E daí se não der com o Cid, vamos com o Ivo, sabe? Pô. Eu já, antes de exemplificar qualquer coisa, eu já sinalizo quem eu apostaria que é o receptor desse cedro maldito que o Ciro pode passar para frente. E quando eu digo esse cedro maldito, é o cedro de elevar o discurso político, né? De discutir as questões relevantes e mesmo assim, às vezes, não ser tão ouvido. Essa pessoa tá na cara, quem é? Tá na cara. É o Freixo, né? Tu acha? Eu acho. Imagina uma gravata azul bonita naquele cara. Starter Pack pedetista, camisa social azul, com pizza debaixo dos braços, encharcado. Eu acho que o Freixo, é difícil ser mais radical que o Freixo, hein, cara? Você dizer que não é radicalismo, você bater de frente com milícia. Sim, sim. Você aparecer na favela para ir no encontro de pessoas que estão se reabilitando. E o pessoal usa essa foto hoje em dia para falar que ele é amigo de bandido, que na real ele tava lá porque a galera tava se reabilitando e tal. O cara radical mesmo, com um histórico fantástico, histórico triste também. Uhum. Ele perdeu o irmão dele, né? Exato. Assassinado pela milícia. Exato. E ele é uma pessoa que eu acho que ele chegou num nível de radical da ação. Eu vou fazer uma ótima referência aqui, cujo nome do autor e do livro eu não sei. Mas é um livro, talvez se alguém tiver interesse, me pergunte depois nas redes sociais, mas é um livro que conta a história do Simão Bolívar. E nessa história, ele coloca um ponto sensacional, que eu acho que é um bom ponto para esse momento do episódio, que eu acho que descreve o Ciro Gomes, e você vai entender, você que é uma pessoa que segue o Ciro Gomes como eu, assim, mais ativamente, que o Ciro Gomes é um romântico de ação, assim como eu acho que o Freixo é um romântico de ação. Que é um romântico no sentido de conseguir ver algo ali, cara. Não só o problema. Ver um horizonte, né, a lutar. Exato. E não ficar só nessa visão. Eu não quero comparar o Simão Bolívar com o Freixo nem com o Ciro. Mas essa característica que é dada ao Simão Bolívar nesse livro, eu acho que se encaixa nos dois. Eu não consigo ver um cara mais romântico a ponto de perder o irmão, lecionar em escola pública e correr atrás pela mudança. Se isso não é romantismo, eu não sei. Eu acho que o Freixo é um cara que tem bastante futuro. Eu acho que a questão dele tá no PSOL é um... Não comporta ele. Não comporta, porque assim, o PSOL, eu gosto muito do PSOL. Antes de eu gostar do PDT, eu gostava bastante do PSOL. Ainda que às vezes achasse meio bobinhos, meio... E daí agora eu acho mais bobinhos ainda, mais infantil, utópicos, sabe? É uma coisa muito ingênua.
O que era um pouco do PT antes de chegar ao poder também nacional. E o que é importante no espectro político, né? Alguém para encher o saco ali, para pedir o que ninguém queria. É importante isso também. É bom ter um partido que puxe o governo, principalmente se for um governo em coalizão com a esquerda, que puxe para a esquerda. E, né, se for com a direita, então nem se fale, que esteja ali para encher o saco mesmo, para pelo menos garantir certos limites ou uma redução de danos, né? Mas esse é o problema do PSOL. Hoje em dia ele limita o Freixo, porque o Freixo tem também uma história, seria um grande prefeito do Rio, e tentou, acho que 2 vezes. Só que o próprio partido dele acaba segurando, porque o partido traz aquela história toda de, às vezes, de sectarismo, de ingenuidade, até despreparo, porque nunca governaram nada mais do que, sei lá, um DCE, com todo respeito. E modus operandi também, porque, por exemplo, e eu acho que se relaciona completamente com o Freixo, a Duda Salabert. Salabert? Tem um A? Nossa, eu falei pra todo mundo o nome dela errado. Eu amo ela. Ela, uma política sensacional, foi boicotada dentro do PSOL. E ela foi uma das primeiras a denunciar a diretoria do PSOL e tudo mais. Não que ela e o Freixo sofram violências e tudo mais, da mesma forma, óbvio que não. Mas eu acho que esse, como eu disse, modus operandi de uma pessoa mais focada em certas questões para solucioná-las, de não receber a força que nós esperaríamos que ela recebesse do partido, sabe? Eu acho que isso não é à toa do pessoal. Eu não sou da teoria de conspiração, mas eu não ignoro totalmente. Eu acho que tem um pouco de verdade quando o pessoal de extrema-direita diz do puxadinho do PT, né? Tem algo ali. Eu nunca considerei o PSOL um puxadinho do PT, porque eu acho que sempre o pessoal é muito hipócrita quando diz isso, sabe? Assim, de dizer que, porque é de esquerda, é tudo puxadinho do PT. O PSOL teve sempre um histórico de oposição à esquerda do PT. E sempre foi oposição, até quando não devia ser. Até quando às vezes devia estar apoiando, deixou de apoiar para ser o puro, o que não se mistura. A santa no meio do cabaré. Mas depois do golpe de 2016, realmente houve uma mudança e eu acho que eles se perderam. Eu acho que esse que é o negócio. Desesperaram com a ameaça. Talvez 2016 seria o momento do PSOL. Eles podiam surgir como oposição ao PT. E daí, no fim, quem acabou surgindo como oposição à esquerda do PT foi o Ciro. Talvez se o PSOL tivesse defendido o PT como deveria defender na época, defender a legitimidade do governo da Dilma. Ainda que, com toda a incompetência dela, com todo o fracasso, não houve crime, então não tinha por que ter impeachment. Mas o PSOL deveria defender o governo da Dilma e em seguida, vamos seguir caminho, agora vamos lutar por uma nova alternativa. Mas não, de 2016 para cá o PSOL se comporta como um puxadinho do PT, e daí se desmoralizou toda a luta deles, que eles surgiram em 2003 ou 2005, sei lá. Dissidentes, né? Por dissidência do PT, porque o Lula aprovou uma reforma da Previdência que eles eram contra. E daí eu nem tenho domínio sobre esse assunto, se eles estavam certos ou errados, assim, o quanto certos eles estavam, quanto errados estavam. O meu ponto sobre o PSOL, ele de fato não é um puxadinho do PT. Não nas pautas, não nas lutas, não nos representantes. Mas no global, no jogo grande da política, se comporta como fosse. Nas lutas ali dos parlamentares, eles batem de frente com o parlamentar do PT, eles batem de frente em rede social, não que importe, mas eles falam, não sei o quê. Só que na hora do vamos ver, e eu entendo o poder de coalizão que o PT tem, e blá, 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 é muito grande. Só que isso não é uma coisa dada como certeza e como uma coisa ad infinito. Isso é política. Um dos maiores pontos do Ciro é a coragem de ir de frente com isso. Eu acho importante essa disputar as pessoas. E eu acho que o Freixo tem essa coragem do Ciro de falar as coisas e de se posicionar. Daí há boatos de que ele vai sair do PSOL, né? Tomara Deus. Daí eu não sei se é verdade, não sei se vai sair, não sei pra onde vai. Seria bem-vindo no PDT, aqui o Lupe tem dito. Eu não vejo outro nome. Dentro do PDT, eu não sei se eu vejo um nome forte o suficiente, assim. Porque realmente, o Cid... Dizem que o Cid é melhor articulador político do que o Ciro. O Ciro não é tão bom quanto o Cid.
Só que quem atrai as pessoas, quem lidera hoje em dia é o Ciro, e daí o Cid não tem esse poder. Inclusive o Cid teve certos posicionamentos, às vezes até naquela questão da água lá no Senado, foi meio complicado, até por não saber se manifestar, né, se expressar, então assim, ficou meio esquisito. Se ele falasse antes, vou votar a favor desse projeto por causa disso, daquilo. Mas não, só veio depois, assim, daí ficou aquele desespero, ai meu Deus, o Cid votou pela privatização da água, não sei o quê. Que até hoje eu não entendi bem o que... Ficou no ar, né? o que estava em questão, porque daí tinha aquele papo, mas vai ajudar a Coca-Cola, não sei mais o quê. Mas, sei lá, do jeito que tá também não tá bom. Enfim, que era marco regulatório do saneamento básico. E daí tem alguns deputados estaduais ou federais do PDT que tem alguma visibilidade. Tem lá o Everton, senador pelo Maranhão, dizem que vai ser o próximo governador do Maranhão. Não sei como é que ele é em cargos executivos, então não dá para prever ele substituindo o Ciro, eventualmente. O André Figueiredo nunca esteve em cargo executivo também, então fica meio complicado de prever alguma coisa. O que o Ciro sempre diz, a gente não pode ter um estagiário na presidência, então a gente tem que ter gente já testada. A Juliana Brizola, que eu gosto muito, mas também só teve cargo legislativo. Marta Rocha também só cargo legislativo. Daí tem lá o Roberto Cláudio, que era prefeito de Fortaleza, vai ser o próximo governador do Ceará. É uma possibilidade. O Camilo Santana... É isso que eu ia falar. Tá petezado não chorar. Daí tem toda aquela questão, se ele vai continuar no PT, se não vai, porque o pai dele é do PSB, parece. Tomara que saia. Que venha pro PDT. Então, cara, eu acho que assim, tem nomes, tem muitos nomes. O Brasil tem muitas possibilidades, tem muitos nomes, como você falou. Tem o Dino. O Dino é um que eu também veria futuro se ele não fosse tão puxa-saco do Lula, sabe? Então, exato. E aí tá, mais um que vai ser picado pelo escorpião PT, que assim, ele acha que vai ser ungido pelo Lula pra substituir ele. Sabe, o Ciro já foi o trouxa que achou que o Lula ia botar ele... Sabe, o Lula disse pro Ciro que o Ciro ia substituí-lo em 2010, daí depois ele articulou pra boicotar o Ciro e acabou botando a Dilma. Em 2014, o Eduardo Campos quis romper com o PT para ser candidato a presidente. Daí acabou morrendo naquele acidente. E daí o Ciro ficou do lado do PT porque, não, a gente apoiou o início do governo, vamos apoiar até o final. E daí em 2018, de novo, aquele namoro e tal, não, chapa dos sonhos, Haddad, Ciro, bababá. Nossa, do sonho, não sei de quem. O Lula supostamente chamou o Ciro para ser o poste dele, e daí o Ciro não aceitou, com razão, com muita razão. Possivelmente seria eleito, ou teria muita chance, mas ainda assim meio complicado. O Dino e o Boulos competem para ver quem que vai ser ungido pelo Lula, e não vai ser ninguém. Exato. O Lula vai, até morrer, ele vai ficar nessa de querer ser presidente de novo. É triste. É muito triste a política brasileira, por parte de grande parte da esquerda, tá reduzida a esperar... Como chama aquele negócio que você faz quando a pessoa morre? Testamento. Testamento. Tá todo mundo esperando o testamento do Lula, cara. É meio mórbida essa piada, até pela idade avançada do senhor Inácio da Silva. Mas é isso que a pessoa tá esperando, cara. Eu acho que as pessoas sabem que o Lula não vai ungir ninguém. Pode ser que ele unja lá com 89 anos, que ninguém ligue mais. Mas agora, porque ungir é tipo, eu tô passando de mim pra você, né, cara? Basicamente isso. Ele não vai fazer isso. Então fica todo mundo em volta querendo ser amigo, querendo estar bem visto, para o que sobrar da articulação cair em cima deles. É muito triste isso. E nos congela, a gente não consegue ir pra frente, porque querendo ou não, o Lula é um sol, assim, sabe, tá todo mundo girando ao redor dele, até o Bolsonaro gira ao redor do Lula. Nossa, o Bolsonaro é o principal. Então fica nessa guerra, assim, pra ver o que vai ser no pós-Lula, e assim, ninguém consegue surgir como opção, porque o Lula ainda detém 30% do eleitorado. Não sei se chega nisso, né? Talvez hoje em dia seja menos, mas querendo ou não, ele distorce o cenário. E sabe, não é aquele chororô. Eu detesto quando o Ciro fala aquelas coisas assim, tipo, que o Lula devia ser vice de alguém, ou devia sair da política, coisa assim, porque parece que tá implorando assim, eu só vou conseguir ser presidente se o Lula sair do cenário. Daí é meio foda isso. Tipo, ele devia mesmo, mas foda-se ele. Exatamente, devia, mas não é uma coisa que o Ciro deva falar, sabe? Ou pelo menos não com todas essas palavras.
Às vezes, assim, pode mandar os emissários dizerem isso, mas não ele em si. O foda é que o Ciro, quem que é o emissário do Ciro? É a gente. O Ciro já falou numa entrevista que a esposa dele já disse pra ele: você tem que decidir se tu quer ser político ou se tu quer ser analista político. Os dois não dá, porque daí ele quer falar tudo que passa na cabeça, se queima, sabe? Ele é muito bocudo, às vezes. Eu não tinha pensado nisso. Ótima observação dela. Só pra eu finalizar esse ponto. Mais do que quem fica, mas pode ser um pouco prepotente essa suposição, mas qual que é o legado do Ciro na política, né? E não só o do exemplo da carreira dele, mas o que ele deixa para as próximas gerações de políticos, né? E eu acho que é justamente esse não se dobrar, de não aceitar, se não for certo, eu vou para Paris, cara. Eu quero que você se foda. Eu não vou me sujar nesse lixo. Se fosse um lixo que fosse gerar algo, ele se sujaria, tenho certeza, se melaria. Mas lixo pelo lixo não vale. Propostas decentes, realistas e que movimentem as pessoas. Eu tive uma reflexão com a minha namorada muito boa, que ela gosta do Ciro, só que ela é bem crítica dele e tudo mais. E ela tava me falando, na época que o Lula saiu lá, saiu não, né? Teve a suspeição do processo dele. Que foi o tema do nosso episódio anterior, se você não ouviu ainda, ouça. Exato. E ela me fez um questionamento que pode parecer até singelo, mas imagina Lula e Ciro. Para quem tá um pouco, às vezes, distante até, ou não é tão fanático de política, pode achar que isso seja uma boa ideia. Porque é um cara com puta de um projeto e um cara com puta de um voto. É, exato. Tipo, é quase lógico. Cara, num mundo perfeito, num mundo que o Lula não fosse um escorpião gigante, seria perfeito. Esse seria o cenário para 2018, eu acho. Em 2018 eu achava que esse era o cenário perfeito. O problema é que quem conhece o Lula, e hoje até quem não conhece, agora já vê, mas a gente sabe que o Ciro já via isso desde antes, ele sabia que não dava de confiar. Ele sabia que não existe apoio do Lula, existe submissão ao Lula. E não importa, é o que eu falei pra ela. Ela falou, cara, imagina e tal. Cara, o Ciro não agrega nada no Lula. Nada que o Lula tenha interesse, o Ciro agrega. E se fosse o contrário, se fosse o Lula de vice do Ciro, menos ainda. E aí ela começou a falar para mim sobre as críticas, que é um ponto importante do Ciro, né? As críticas ao PT. Nossa, mas ele critica, mas não é hora de criticar e tudo mais. As críticas seguidas e tudo mais. E eu acho importante se perguntar isso. E eu acho importante a militância do PDT, do Ciro, entender que nem toda hora ele tá falando para você. Nem toda hora ele quer agradar o seu ego, cara. Nem toda hora ele quer falar o que você escuta há vários anos do Ciro. Às vezes ele tá que se dane que ele vai perder alguns votos da esquerda, cara. Tem que ter noção disso aí. Quando ele fala mal do Lula, ele tem noção que ele tá desagradando bastante gente. Ele não acha que todo mundo do PDT é anti-Lula. Tem muita gente que tem respeito, mas ele não tá falando pra gente, porque não adianta nada. No quesito voto, ele tá fazendo o trabalho perfeito da esquerda. Ele tá tirando o voto do Bolsonaro a todo instante. Todo instante. Às vezes é dolorido você ver ele com um discurso um pouco pedante, às vezes, um pouco chato ali, repetitivo, tudo mais. Às vezes mas depois que eu realizei isso, me tirou um peso da consciência, que eu falei, não, ele tá na estratégia. Quando ele vai lá no Datena, mergulho, chafurdar, maravilhoso. Mas é isso, cara, ele não tá falando pra gente. Quando ele fala alguma coisa que vai de encontro com alguma delicadeza que a gente tem... Faz sentido. Eu confesso que eu não gosto quando ele pega muito pesado com o PT, eu também porque não aguento mais. Ele tem que manter seus votos da esquerda e ampliar ainda os votos da esquerda, porque ele tem que tirar voto do Lula e pegar pra ele também, além dos votos do Bolsonaro que ele tem que tirar. Mas eu entendo também que em alguns momentos é necessário. Só espero que esteja dando certo, né? Que ele esteja no caminho certo. Sim, a esperança é sempre essa. Mas é isso aí. Eu acho que cobrimos bem a questão Ciro Gomes. Talvez falte ainda mais coisa para se falar. A gente vai falando em drops, vai falando em outros momentos, em outros episódios. Não sei se precisa fazer outro episódio sobre isso.
Até porque o Ciro tá sempre em volta das nossas reflexões, né? Eu até anotei na nossa pauta aqui, para citar a maldição de Cassandra, que a gente comentou antes de começar. Ótimo final. Que é, na mitologia grega, a Cassandra ela foi amaldiçoada, então ela previa o futuro. E quando ela avisava as pessoas do futuro, as pessoas achavam que era loucura dela, que não era, que ela estava mentindo e tal. E daí a coisa acontecia e ela estava certa, mas ela não conseguia mudar nada. E eu acho que essa é a maldição de Ciro também, porque a gente até toda semana levanta a hashtag Ciro avisou, porque sempre tem um vídeo antigo do Ciro avisando alguma coisa, tipo, vai dar merda aqui, deu merda. Dólar vai subir, subiu, enfim. Sempre ele falando as coisas e a suspeição do Moro, que ia ser julgado, ele sabia disso desde 2017, eu acho. Ele sabia que ia dar merda, mas tinha gente que botava ele no pedestal, e daí agora vem o rolo que deu. Ele sempre avisou. E assim, eu acho que isso também é um ponto positivo dele. Ele sabe, ele consegue ler o cenário. Talvez ele não consiga converter isso em voto o suficiente para ser presidente, mas ele consegue ler o cenário e saber para onde o Brasil está indo e o que vai acontecer. Então, imagina um cara desse como presidente, sabendo o que vai acontecer, sabendo que cada erro vai levar, então, evitando esses erros, sabendo se eu fizer certo, a gente vai finalmente dar certo como nação. Isso acho que a gente tem que quebrar a maldição de Cirandra e conseguir mudar o Brasil. A gente pode ter duas certezas com ele. Ou ele vai ser o melhor presidente da história do país, ou ele vai ser um dos melhores analistas políticos da história do país. Muito obrigado a todos, todas, todes. Obrigado por nos ouvirem. Deixem seus comentários com críticas e sugestões de novos episódios. Tchau, tchau. Beijos.